Olá pessoal, tudo bom? Professor Almir Serpa, videoaula de matemática de número 18. É a aula que vai falar sobre probabilidade e estatística. Já falamos um pouquinho sobre isso, tá? Mas se liga aí que é muito importante, a gente vai ficar sempre avançando nesse campo, ok? Nossa equipe de hoje tá aí o Robson no cantinho, aqui ó, tá bom? E o Manuel que vocês não estão vendo, mas é o nosso apoio técnico nesse exato momento, ok? Não esquece, se inscreve lá no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto sem acento, tá? Muita promoção aí de São João para essa fase agora, não deixe de estar plugado. Entra lá no EducaPE, tá sempre junto com a gente. Você que usa o celular, baixa o aplicativo, conecta aí e esteja conosco sempre, tá bom? Não deixa isso de lado, ok? Vamos lá para a nossa videoaula, probabilidade e estatística. Já vou começar aqui com vocês, falando um pouquinho de conceito, como sempre, para situar você. A estatística, na verdade, a palavra e o campo da estatística ele não tem um nome único, não. Então, preste atenção. Na língua grega, a palavra estatística ela vem associada à expressão estatizo, tá? Que significa estabelecer ou verificar. Olha que tem duas noções, tá? Outras duas representações para a estatística. Vai ter mais, se liga aí. E o que pode ter originado esse termo estatística a partir desse nome, estabelecer ou verificar, ok? Bom, consultando alguns dicionários, nós vamos encontrar e obter informações que lá fala que estatística, né, que vem da palavra latina status, essa expressão, esse termo, cujo significado é estado ou situação. Ó, recapitulando. Caramba, professor, estatística pode ser estabelecer ou verificar estado ou situação. Exatamente. Olha quantos termos eu posso dar. Eu não preciso só escrever estatística. Você que vai fazer Enem, que você vai fazer SSA, que gosta de redação, não repete o termo estatística não. Já sabe que tem 4 outros termos que a representam, tá bom? Fechou comigo? Então vamos lá adiante para que você perceba claramente que não tem uma fonte única. Aí eu vou trazer o que a gente já encontrou recentemente sobre essa palavra, ok? Sabe-se, no entanto, que quem usou pela primeira vez foi um economista alemão, esse nome estranho que está aí no nosso slide, ok? Goffrin, e ele usou, isso há uns 200 anos atrás, ele usou tanto a palavra no grego quanto no latim para representar a estatística. Então ele botou lá, estabeleceu, verificar, estado ou situação, e aí ele usou isso de uma forma muito genérica, por isso que a gente pode representar, ok? Então quer dizer, professor, que o estado de Pernambuco é a estatística? Claro, observe, tudo que o Estado ele expõe ao público, ele expõe a partir de dados estatísticos, porque ele é a estatística, ok? Ele representa a comunidade, tá? Dá para entender? Estado ou situação, ok? Vamos lá comigo agora. E ainda tem um pouquinho. Antes disso, a gente está falando de coisas agora recentes, mas antes disso, existiam tábuas, né? Tábuas de argila, tábuas escrito em rochas, muitos materiais antigos que já eram as estatísticas da época. Como assim, professor? O cara era agricultor e ele queria anotar, ele queria deixar registrado o momento certo de plantio e de colheita. Ele fazia uma tabela, e na tabela ele marcava, por exemplo, qual é o melhor período para plantar batata, batata inglesa, por exemplo, um exemplo de um tipo de batata, né? Desse tubérculo. Era no período que não chovia muito, então ele ia lá e marcava na pedra, na argila, na madeira, para que ele tivesse isso como referência. Essas são umas tabelas antigas que a gente usava. Tem um exemplo aí, por exemplo, das tabelas agrícolas que os chineses usavam, e eu vou te mostrar uma delas, tá? Na internet você encontra várias delas. Vou te mostrar algumas ao longo das nossas aulas. Preste atenção. Vou trazer para vocês uma coisa bem legal. Acabei de falar de história da matemática ligada à história e eu vou te mostrar agora como que isso ocorre na biologia. Muito legal. Eu tive o prazer de visitar
e aconselho você. Você que é de Pernambuco poderia muito bem estar visitando lá o nosso projeto Peixe Boi, que seria outro. Infelizmente está fechado, claro. Mas vamos lá. Projeto Tamar, muito legal, visitei, adorei. Projeto Tamar tem essas tirinhas super legais que falam dos tipos de tartarugas, que falam sobre as suas linhagens e famílias e suas classificações e dizem quais delas mais aparecem da nossa orla, sabe, do Brasil. Ele também traz estatística, achei super legal o Projeto Tamar. Entra aí nessa ONG, participa e assiste, é muito gostoso, tem muita coisa boa. Você, professor de biologia, você, professor de matemática, usa essas tirinhas como referência para ensinar. Essa aí é perfeita, dá para visualizar? Olha a conversa entre a tartaruga e seu hospedeiro no seu casco. Vê que coisa legal. Ele fala aí, e aí, bro? Tá? Você entende de estatística? Aí o hospedeiro vai lá e fala, eu dou meus pitacos, ou seja, não sabe muito não, tá? Descobri que a cada 1000 tartarugas que nascem, só uma ou duas chegam à fase adulta, porque as bichinhas ficam livres aí pelos mares e tem um monte de predadores, claro, né? E aí vem o hospedeiro e fala, a adolescência é uma fase difícil. Não é por conta da adolescência, tá? Contudo, professor, essa é uma tirinha muito boa para você usar como referência. Imagina, 1000 a 2000 tartarugas, dessas apenas uma ou duas sobrevivem. Olha como é interessante fazer uma pesquisa aí para dizer qual a percentagem de sobrevivência das tartarugas ao longo de sua fase, desde o nascimento até a fase adulta. Isso é muito gostoso, a galera gosta desse tipo de material e você encontra aí nesse site www.tamar.org.br. tem um monte de materiais importantes. Você que ensina biologia, você que ensina ciência, faça essa ligação, porque a gente ensina os nossos alunos a serem adultos participativos na sociedade e esse é um dos momentos de fazer a ligação, tá? Eu trago sempre essas dicas para você. Nos ajude, isso é importante. Saia desse campo aí só do livro didático e mostre a realidade aplicada da matemática. Tranquilo? Vamos lá então comigo. Como se faz estatística? Lê comigo. Ó. Primeira coisa que você faz para gerar uma estatística, para ter estatística como resposta, é dimensionar uma amostra da população. Olha, vou dar um detalhe para você. Quando fala amostra da população, não fala só de pessoas não, tá? Animais, objetos, coisas, tá bom? A gente fala população representando muita coisa, tá? Ok? Fazendo essa coleta de dados por meio de uma pesquisa de informações. Dica para você que está aí no 7º ano, vai fazer uma pesquisa. Olha, número de questionários ímpares. Professor, por que ímpares? Porque é mais fácil ter um resultado melhor. Ímpar nunca vai dar empate. Se for par, vai dar empate. Ímpar, ok? Dica para vocês. Segundo momento. Então, o primeiro momento eu fiz a amostragem. O que é a amostragem? É uma coleta de dados por meio de uma pesquisa. Pode ser um questionário, pode ser uma entrevista, pode ser uma pesquisa num grupo do WhatsApp, pode ser uma pergunta lançada lá no WhatsApp para o pessoal dar uma resposta, enfim. Qualquer meio que você utilizar para aquele grupo e obter resposta, você está buscando uma amostragem. Lembre-se, a amostragem é um pedacinho daquela população, ok? É uma parte, não é o todo. Não dá para fazer com 100%. Seria ótimo, mas não dá para fazer, tá? Ok, vamos lá direto então. Qual a segunda parte, professor? Em um segundo momento, a gente vai organizar esses dados coletados. A nossa amostragem, ela vai ser organizada em tabela, tá bom? Nos dados brutos. Por que brutos? Porque eu vou botar uma coluna lá, meninos e meninas, eu vou colocar uma coluna lá que vai falar sobre, por exemplo, a frequência absoluta, frequência relativas, eu vou colocar horário, eu vou colocar um monte de dados mais brutos, que eu tirei do questionário, as informações fiéis, não alterados, tá bom? E coloco na tabela, ok? Qual é o nome disso, professor?
A primeira foi a amostragem, a segunda etapa é estatística descritiva. Eu vou descrever dos meus dados montando a tabela. Deu para entender? Tá tranquilo até agora? Já entendeu as duas fases? Vamos para a terceira fase, que é muito interessante, que é inferência estatística. Como é inferência? Eu vou fazer a análise confirmatória dos dados, isto é, vou verificar margem de erro, eu vou verificar os resultados da amostra, se reflete ou não aquilo que eu estou pensando, de fato, né, em toda a população. Vou te dar um exemplo. Você vai ao shopping na segunda, quarta e sexta. Numa semana faz uma pesquisa. Na outra semana você vai na segunda, quarta e sexta de novo. Vai ter um erro. Por que vai ter um erro? Porque você pode correr o risco de pegar pessoas que só têm o tempo livre para ir ao shopping na segunda, quarta e sexta. Então, o correto é, numa semana, segunda, quarta e sexta, em um determinado horário. Na terça-feira, terça e quinta, outro horário. Porque quanto mais pessoas diversificadas com atuações e posições diferentes, melhor para a tua pesquisa. Ela não fica tendenciosa. Se ligou? Deu para entender? Isso vai aparecer na inferência estatística se eu fizer a mesma pergunta no mesmo horário, nos mesmos dias. Eu vou correr o risco até de encontrar as mesmas pessoas. Então, não pode. Para dar uma inferência estatística melhor, eu tenho que ter questionários ímpares, segredinho, tá? E aplicar esses questionários em horários distintos e dias distintos para captar pessoas diferentes. Quanto mais opiniões distintas, mais próximo daquilo que eu esperava. Tá bom? Fechou? Deu para entender? Agora segue comigo que eu vou subdividir a tua formação. Como é que eu faço para criar a estatística? Preste atenção. Ela é subdividida nesses eixos aí, ó. A população, que não se refere a só pessoas, se liga, tá bom? A amostra, que é um pedaço dessa população, uma fatia que eu tirei dela, tá bom? Que vai representar aproximadamente aquilo que eu estou pesquisando. A estatística descritiva, quando eu vou lá e faço a tabela a partir dos dados coletados. Depois eu faço da tabela, eu crio, eu analiso, eu faço algumas intervenções e crio o gráfico, aí eu faço a inferência estatística a partir disso. Mas, professor, quais são essas ferramentas que eu vou usar na estatística da inferência estatística? Duas delas, medidas de centralidade e medidas de dispersão. Não sei o que é isso, professor, ainda. Não me disseram. Então não se preocupe, é muito simples. Toda vez que a gente fala assim, olha, em média, as pessoas, quando são vacinadas, têm reações alérgicas. Em média, é uma medida de centralidade. Ok? Média. Pode ser média, a média tradicional que você conhece, soma todos os dados e divide pela quantidade dos dados somados. Pode ser uma média ponderada, que tem um peso cada um, tá? Concurso público, a média ponderada. Tua melhor nota em matemática tem um peso maior. Tua melhor nota em português tem outro peso. Tua melhor nota em outra disciplina tem outro peso. Multiplica as notas pelos pesos e divide pela soma dos pesos. Totalmente diferente, tá? Se liga aí. Então, média normal, né, que é média aritmética, média ponderada, que tem um peso, aquilo vale mais, ok? E outros tipos que possam surgir, tá bom? Aí, já dou um exemplo da média, mas tem amplitude, tem um monte de coisa que eu vou te mostrar. E dispersão é o contrário. Se a centralidade busca o centro, né, do grupo, a dispersão busca saber quanto essa média está distante dos extremos, ok? Vamos ver comigo então como é que funciona cada um delas. Média de centralidade, ela é subdividida em amplitude. Professor, o que é amplitude? É o que a gente mais vai estudar hoje. Amplitude é, eu pego o maior valor do meu banco de dados e diminuo do menor valor do meu banco de dados. Essa amplitude é o mais fácil de todos. Super fácil, tranquilo, tá?
E aí depois a gente vai ver média e eu vou mostrar só a média aritmética, não vou mostrar a ponderada, mas na próxima videoaula me cobra isso que eu trago a ponderada para vocês, tá bom? Então, amplitude e somatório. Professor, o que é somatório? Somatório é somar todos os dados. Existe um símbolo para ele, que normalmente a gente usa lá isso no nível superior, mas você já tem conhecimento agora. Somatório é show, super fácil também, tá bom? Média aritmética e ponderada, já falei para vocês. Moda, pode ser roupa, moda. Olha, qual é a moda nesse exato momento? A que eu estou usando. Mostra para mim aqui, Manuel. Traz para mim, traz. Ó, presta atenção. Traz para mim aqui. Eu e o meu amigo Robson. Olha aí, ó. Nós estamos muito característicos desse período. São João, jeans era para estar, né, com chapéu de palha aqui. Jeans, essa é a moda desse momento. Quem mais está usando esse tipo de roupa? Moda. Eleição, quem é que ganha? Quem tem mais de 50% de votos e um a mais, ou seja, 50% de votos mais um voto, você ganhou. A moda é a maioria, tá bom? E a mediana, se liga aí que a mediana é muito chatinha de calcular, mas ela é muito importante. A mediana, normalmente, ela pode ser par ou ímpar. Médio é ponto médio, normalmente eu divido por 2, tá? Se for ímpar, é aquele que divide o grupo ao meio. Se for par, os dois do meio nós somamos e dividimos por 2. Mas ela também pode ser dividida em outras partes. E a gente vai falar disso mais à frente. Se liga aí, não vou tocar nesse assunto agora para deixar para vocês. Se quiserem pesquisar um pouquinho, beleza, mas não é importante agora. Nosso foco é amplitude e média. Vem comigo, desvio padrão, por exemplo, desvio médio. O desvio médio tem a ver com medida de dispersão, tá? Desvio médio, variância e desvio padrão. Não vão aprender agora, eu só estou dizendo para você se situar. Mas a gente não vai ter esse foco agora, mas é muito legal. O pessoal aí do médio usa isso direto, cai muito no Enem, SSA, fica ligado, tá bom? Estatística é um ramo da matemática que envolve a coleta e organização de dados referentes a diversos fenômenos, qualquer um deles que eu queira pesquisar, para depois a gente analisar e interpretar e, claro, expor em gráficos ou tabelas. Se liga, tabela tem que ter um cuidado na hora que for expor, para não identificar as pessoas, porque, gente, tem gente que faz pesquisas aí com pessoas com doenças graves e eu não posso expor isso, senão eu pego os dados e posso identificar a pessoa. Não é justo, isso não é válido. Então tem que ter muito cuidado na hora que for fazer a exposição da tabela ou do próprio gráfico, tá bom? Segue comigo. As tabelas e gráficos que encontramos nos meios de comunicação, que você vê no jornal, no horário de agora ao meio-dia ou então à noite, eles mostram sempre gráficos. Fiquem ligados. Nem sempre aqueles gráficos estão corretos, tá? Muitos deles têm erros. Nós temos vários deles copiados aí, baixados da internet com vários erros, ou erros horríveis. Vocês vão ver aos poucos. É importante olhar e analisar e corrigir esses gráficos, tá bom? E aí ele pode estar no jornal, na revista, inclusive com erros tendenciosos. Fique ligado. Use a matemática para você poder ter a sua opinião dentro da sociedade, ok? Vamos comigo então agora. Vou te mostrar um exemplo de uma tabela, tá? Um exemplo para a gente trabalhar amplitude, nosso foco. Preste atenção. O que é amplitude, professor? Mais uma vez, é a diferença entre o maior valor e o menor valor dos dados obtidos, tá? Mostrando a variação desse conjunto. E o símbolo matemático é esse aí, ó, um T de cabeça para baixo. Mostra aí, Manuel, para eles, por favor. Olha esse T aí, ó, que tá aí depois de conjuntos, tá entre parênteses. É um T de cabeça para baixo. Esse é o símbolo de amplitude, tá? É fácil assim, professor? Preste atenção comigo na animação. Presta bem atenção. A tabela ao lado ela mostra a altura em metro dos 5 jogadores de basquete de um time, tá bom? Então agora a gente vai resolver. Menor altura entre os 5 jogadores. A menor altura, 1,90 m. É o baixinho do time. Menor deles, 1,90 m. Qual é o maior deles? Diz para mim. Olha o gráfico, preste atenção.
Claro, professor, que é o 2,12 metros, é o maior deles. Então, a amplitude 2,12 metros menos 1,90 metro. Aí eu tenho uma amplitude dos jogadores desse time de basquete. Muito fácil assim. Eu vou pegar 2,12 metros menos 190, 22 centímetros, né? Que aí é 0,22 metros. 22 centímetros é a amplitude do time. Quanto menor a amplitude, mais o time é coeso, mais o time tem uma uniformidade. Isso é muito legal. Amplitude maior quer dizer que eu tenho gente muito baixinha no time e gente muito alta no time, tá bom? A amplitude serve para medir essa relação e isso é importante, porque o técnico ele vai trabalhar em cima dessa amplitude. Isso é muito sério, gente. Pergunta lá ao professor da Educação Física que ele vai te ajudar, tá bom? Segue comigo agora que eu vou fazer a média aritmética das alturas desses jogadores, tá? Vou usar a mesma tabela, preste atenção. Esse M com um A minúsculo, é bem pequenininho, é a representação da média aritmética. Pode ter outras representações, a gente usa essa, tá bom? Segue comigo na animação, preste atenção. Eu vou somar todas as alturas e vou dividir por 5. São 5 jogadores, então vou somar comigo aqui. Vamos lá. 1,90 m mais 1,99 m mais 2,01 m mais 2,08 m mais 2,12 m dividido por 5. Vamos somar comigo? Vamos lá então. Somando todos essas alturas, todos esses dados, eu tenho 2,01 m dividido por 5 e isso vai dar exatamente 2,02 metros. Então, na hora que o cara vai narrar ao time que vai entrar na quadra, normalmente o narrador fala assim: a média de altura desse time é de 2,02 metros. Por que ele fala isso? Porque ele vai comparar com a média de altura do outro time adversário. E aí, se o outro time adversário tiver caras mais altos, poxa, isso é um diferencial, tá? Uma grande chance desse time aí ter seu favorecimento. Então isso é usado como mote, como momento para divulgar e representar o time. Ficou claro? Então segue comigo aí. Se eu não conseguir terminar essa atividade, tem um desafio para vocês. Se liga aí, tá bom? Essa é uma atividade interessante porque a gente vai calcular a média de doadores que na campanha aí que foi feita da arrecadação para compra de donativos, saiu essa tabelinha aí, tá bom? Do teu lado esquerdo tem o número de pessoas que doaram, do teu lado direito tem o número de valores que foram doados para cada pessoa. Preste atenção, 15 pessoas doaram R$5, 10 pessoas doaram R$7, 9 pessoas 10, 8 pessoas doaram R$12 e 4 pessoas doaram R$15. Vamos somar todos os valores e dividir pela quantidade de pessoas que foram doadas. Vamos lá, então 15 vezes 5, mais 10 vezes 7, mais 9 vezes 10, mais 8 vezes 12, mais 4 vezes 5. Fazendo essa continha na minha calculadora, deu isso aí, ó. Segue comigo. 75 mais 70, mais 90, mais 96, mais 60. Aí foram os valores, tá bom? Valor médio, R$391 arrecadados. Quantas pessoas doaram para arrecadar tudo isso? 46. Fazendo essa divisão da soma dos valores com a soma dos doadores, valor médio, R$8,50 em média foram doados aí no grupo dessas 46 pessoas. Tá vendo como é fácil? Tranquilo? Ó, vou deixar a questão 2 para vocês e vou deixar também para vocês um desafio. Vai lá, responde esse desafio, manda no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Printa, que eu vou te citar aqui e eu vou adorar falar que foi você que resolveu parceiraço com a gente, tá bom? Forte abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.